Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem em casa. E então, no vídeo passado eu expliquei para vocês que eu dividi essa aula em duas partes. Na primeira parte, que foi o vídeo que eu liberei semana passada, eu falei para vocês a teoria, né? Dessa aula 3, que é porcentagem, lucro, juros simples e compostos. Nessa aula de hoje, eu vou resolver os exercícios de fixação da apostila, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir me procurar no WhatsApp, que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês, tá certo? Bora! Exercício de fixação 1. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Aí o tempo de acesso na sexta-feira e o tempo de acesso no sábado, né? Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta-feira para sábado foi no site. Gente, então aqui, o que é que você vai ter que fazer? É uma questão simples, onde ele quer simplesmente a taxa de aumento no tempo de acesso, ou seja, é uma questão em que você vai ter que dividir, vai ter que comparar o acesso do site na sexta-feira e o acesso no site de sábado. Como assim? Por exemplo, no site X, na sexta-feira vocês estão vendo que que foi um tempo total de 12 minutos de acesso, né? No sábado, esse tempo já mudou para 21 minutos. Qual a taxa de acesso? Qual foi o site que teve a maior taxa de aumento, né, no tempo de acesso? Nesse exemplo do site X, você vai simplesmente pegar 21, que é o tempo no dia seguinte, né, de sábado, e 12, você vai dividir. E você vai fazer isso com todos os sites, certinho? Aqui, ó. No site X, você vai dividir 21, que foi o acesso de sábado, por 12, que foi o acesso de sexta-feira. Ao fazer essa divisão, você chega ao número 1,75, sendo que 1,75 nada mais é do que 1 mais 0,75. O que isso significa? Significa que 1 é o total e teve um aumento de 0,75, porque é justamente isso que ele está dizendo, que tiveram aumentos nos acessos, no tempo de acesso desses sites. Ele está perguntando qual foi o site que teve o maior aumento, certo? E quando eu descubro esse 0,75, eu estou dizendo que acrescentou 0,75 em cima do total que eu já tinha. E 0,75 transformando é 75%, ou seja, teve um aumento de 75%. Aí você vai fazer isso com todos os outros sites. No site Y, o acesso de sábado foi 51 e o de sexta foi de 30. Você vai dividir e vai descobrir 1,70, que nada mais é do que 1 mais 0,7, ou seja, teve um aumento de 0,7 sobre o total. E 0,7 movendo a vírgula nada mais é do que 70%, ou seja, teve um aumento de 70%. O site Z teve um aumento de 10%, porque você vai pegar 11, que foi o número de acessos no sábado, e vai dividir por 10, que foi o número de acessos na sexta. Você vai descobrir 1,1. E 1,1 nada mais é do que 1 mais 0,1. Esse 0,1 foi o acréscimo em cima, né, do inteiro. Ou seja, 0,1 você movendo chega a 10%. A mesma coisa no site W, você vai dividir 57 por 38, 57 é o de sábado, 38 é o de sexta, você chegou a 1,5, que é 1 mais 0,5, 0,5 é o aumento, que transformando fica 50%, equivale a 50%. No site U, que é o último, exatamente a mesma coisa. Você vai pegar 56, que é o número de acessos no sábado, e vai dividir por 40, que é o número de acessos na sexta-feira. E vai chegar a 1,4, que nada mais é do que 1 mais 0,4. 0,4 é o acréscimo, foi o crescimento, e 0,4 equivale a 40%, quando você transforma, né? Então, gente, você comparando, você descobriu o aumento de todos os sites. No site X foi 75%, no site Y 70%, no Z
10%, no W 50% e no U 40%. Então, de todos esses, o que teve maior aumento foi o site X, que foi de 75%, item A, né? Como já está aqui circulado. Certinho? Exercício de fixação 2, do Enem também. Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Ele dá pra gente esse gráfico, né? Que é o número de alunos e as médias. Sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? Certo, aqui a gente tem que calcular duas coisas e depois realizar uma divisão. Primeiro a gente tem que saber, a gente tem que descobrir qual é o total de alunos. Porque já que é uma porcentagem, né, você vai pegar, que é o que ele está pedindo na questão, o número de alunos aprovados e dividir pelo total de alunos, ou seja, daquele total, daquele inteiro que eu tenho. Daqueles ali, quantos alunos foram aprovados? Então, a gente tem que descobrir o número de alunos aprovados e o total de alunos. O total de alunos, a gente vai só somar. A gente vai olhar no gráfico. Aqui, tiveram 4 alunos com a média 4, 10 alunos com a média 5, 18 alunos com a média 6, 16 alunos com a média 7 e 2 alunos com a média 8. Ou seja, a gente vai somar 4 mais 10 mais 18 mais 16 mais 2, 50 alunos, ou seja, era um total de 50 alunos. E na questão ele me diz que a média para aprovação, ou seja, para você ser aprovado nesse curso, você tinha que tirar uma média maior ou igual a 6, ou seja, você tinha que tirar 6, 7 ou 8, ou maior do que isso, né? Mas é só as médias que ele dá na questão. Aí aqui, agora a gente vai contar quantos são esses alunos que passaram por média, que passaram com essa média maior ou igual a 6, vendo no gráfico de novo, ou seja, 18 mais 16 mais 2, que é igual a 36, ou seja, desses 50 alunos, 36 foram aprovados. Aí você vai calcular a porcentagem, ou seja, 36 dividido por 50. Que de uma forma mais simples, se você multiplicar por 2, né, tanto embaixo como em cima, você descobre 72%. Ou seja, item E. Tá aqui marcado, certinho? Exercício de fixação 3. Augusto comprou 2 terrenos pagando um total de R$45 mil. O primeiro foi vendido com um lucro igual a 20% do preço de custo. Já o segundo foi vendido com um prejuízo de 10% do preço de custo. Todavia, no total, Augusto acabou ainda lucrando R$3 mil em relação ao que pagou. A diferença em valor absoluto entre os preços pagos na compra foi de... Como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, a gente tem que basicamente transcrever, né? Traduzir em números tudo que ele está dizendo para a gente. Ou seja, na questão ele me diz que Augusto comprou 2 terrenos. Eu vou chamar de X e Y. Ele comprou o terreno X e o terreno Y e pagou uma quantia de R$45 mil. Ou seja, X mais Y, ele pagou X mais Y é igual a R$45 mil. Foi o preço que ele pagou pelos terrenos, tá certo? Aí ele me diz que o primeiro terreno vendido teve um lucro de 20%. Ou seja, como assim o lucro? O que ele gastou para comprar esse terreno, o gasto que ele teve um lucro de 20%, ou seja, ele ganhou, ele conseguiu receber 20% a mais do que ele pagou, ou seja, o lucro. 20% a mais do que pagou, significa que o primeiro foi vendido com um lucro igual a 20% do preço de custo, significa que o preço que ele vendeu, o primeiro, foi o total mais 20%, ou seja, 1,2%. Que é o total X mais 20% de X, que é igual a 1,2. O segundo terreno vendido, ele disse que teve um prejuízo de 10%. Ou seja, do total, ele tirou 10%, ele perdeu 10%. Ou seja, você vai subtrair 10% de Y, que é igual a 0,9Y. E mesmo assim, mesmo com esse prejuízo, e considerando também o lucro que ele teve no primeiro terreno, ele teve um lucro total de R$3 mil, ou seja... Ele gastou, ele teve um investimento inicial de R$45 mil. Aí no final, o que ele conseguiu juntar, tirando o que ele teve que gastar, os R$45 mil, sobrou R$3 mil, ou seja, o lucro que ele teve.
E escrevendo isso na equação, como é que fica? Ele vendeu os terrenos dele por um certo preço, onde ele teve um lucro de 3 mil reais em cima do que ele gastou, em cima do que ele investiu inicialmente, ou seja, 45 mil reais mais 3 mil reais. E os preços que ele vendeu os terrenos? O primeiro, ele teve um lucro de 20%, ou seja, 1,2x mais 0,9y, que foi o prejuízo de 10% que ele teve no segundo terreno. Ou seja, o preço que ele vendeu o primeiro terreno tendo um lucro de 20%, mas o preço pelo qual ele vendeu o segundo terreno tendo um prejuízo de 10%, com isso ele conseguiu juntar 48 mil reais, né? Que teve esses 3 mil reais de lucro. Agora você só vai desenvolver 1,2x. Lá em cima, a gente descobre, né, com essa equaçãozinha que a gente montou no começo, substituindo que x, jogando o y para o outro lado, é igual a 45 mil menos y. Eu só fiz ajeitar essa equação aqui. Sabendo esse valorzinho de x, a gente vai substituir aqui embaixo. 1,2x, x aqui em cima, né, é igual a 45 mil menos y, 1,2x, mais 0,9y, é igual a 48 mil reais. Eu só fiz somar aqui. Realizando essa multiplicação, 54 mil menos 1,2y mais 0,9y é igual a 48 mil. Realizando aqui essas continhas, a gente descobre que o segundo terreno, foi vendido por 20 mil reais. Na verdade, não foi vendido, né? Foi adquirido, que é o que a gente quer saber aqui em cima. O preço vendido, ele está dizendo que teve um prejuízo de 10%, então seria 0,9y isso daqui. E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer, na verdade, é o y, o preço pelo qual ele adquiriu o terreno para começo de conversa. Ou seja, o terreno y vale 20 mil reais. Agora a gente só vai pegar esse y e jogar aqui em cima, nessa equaçãozinha, para descobrir. X é igual a 45 mil menos y, x é igual a 45 mil menos 20 mil, x é igual a 25 mil. E o que ele está perguntando na questão é a diferença em valor absoluto entre os preços pagos na compra. Ou seja, ele quer saber qual a diferença de um terreno para o outro que ele gastou. 25 mil menos 20 mil, 5 mil reais. Essa é a diferença em valor absoluto. Vocês lembram que valor absoluto que eu falei na aula, né, na parte da teoria, é o valor sem o seu respectivo sinal. Ou seja, aqui você também poderia ter feito 20 mil menos 25 mil, ia dar menos 5 mil, mas como é em valor absoluto, você desconsidera o sinal negativo e diz que a diferença foi de 5 mil reais, tá certo? Ah, e é o item D, né? Aqui, item D, 5 mil reais. Exercício de fixação 4. O preço de um aparelho de TV, quando comprado à vista, é de R$ 1.500. A loja financia o pagamento em 3 prestações mensais de R$ 575, sendo a primeira paga em um mês após a compra. Quais os juros simples mensais embutidos no financiamento? Bom, gente, é uma questão bem simplesinha, como vocês podem ver aqui, mas o raciocínio por trás dela é: quando você decide parcelar essa TV que você comprou, se não existissem os juros, você ia pagar como? Você ia simplesmente pegar os R$ 1.500 e dividir por 3, né? Que aqui tá dizendo que o pagamento é em 3 prestações. Se não existissem os lucros, pegando R$ 1.500 dividido por 3, você ia pagar todo mês o valor de R$ 500. Vocês concordam comigo? Sendo que o que eu tô pagando, na verdade, é de 575. Ou seja, o que eu ia pagar era R$ 500. Esses R$ 75 a mais que eu estou pagando são os juros. É o que a loja tá me cobrando por eu ter separado, por eu ter parcelado esse meu pagamento, tá certo? Então, aqui o que é que eu considero? Olhando pelo lado de juros simples, para substituir na equação, eu vou considerar como se o valor que eu tivesse investido inicialmente naquela compra, entre aspas, era R$ 500. Era como se eu estivesse investindo R$ 500, mas desses R$ 500, ele vai gerar alguns juros que eu vou ter que pagar. Então, o R$ 500, que era o valor que eu pagaria inicialmente, era o que eu tinha investido, digamos assim, certo? R$ 500, eu vou considerar R$ 500 o capital. A taxa é o que eu quero descobrir, que é o que ele está me perguntando na questão. E o tempo é de 3 meses, que ele fala na questão.
Os juros você vai sacar que é R$75, porque você vai lembrar disso que eu disse, disso que eu te falei agora. Que se não tivessem os juros, se você pegar simplesmente R$1.500 e dividir isso por 3, você ia pagar só R$500. Mas você tá pagando 575, ou seja, esses 75 são os juros. Substituindo aqui e resolvendo a questão, né? R$75 que é os juros é igual a 500 vezes 3, 1.500 vezes a taxa. Separando, você vai descobrir que a taxa é igual a 0,05. Multiplicando por 100, você é a mesma coisa de 5%, né? Que é o item E. Você descobre que o juros simples equivale a 5%. Item E. Exercício de fixação 5. 2 anos atrás, certo carro valia R$50 mil e atualmente vale R$32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Questão da Unicamp, né? Então vamos, qual é o raciocínio por trás disso? O que é que a questão está me dizendo? Que é a situação comum, né? Que se você comprar um celular, um carro, uma televisão, qualquer coisa que você comprar, ao longo dos anos, dos meses, com o passar do tempo, aquilo dali vai desvalorizando. Justamente por aquilo que eu falei da inflação para vocês, porque os preços vão aumentando e o seu poder de compra muda. Isso vai acabar desvalorizando as coisas que antes você podia comprar e hoje em dia você não pode mais, vai ficando desvalorizado, ou seja, aquilo dali vai valendo menos. Também por conta das novas tecnologias, né, que vão surgindo, alguma coisa mais moderna, e aqueles itens vão se tornando obsoletos, né? Um raciocíniozinho por trás disso, certo? E o que é que ele tá me dizendo? Ele tá dizendo que há 2 anos atrás, um certo período, um carro valia R$50 mil. Passou um ano, ou seja, passou a taxa, porque ele tá dizendo que a taxa aqui, né, é anual, constante, ou seja, passou um ano, passou uma taxa, o preço caiu para um certo valor, Y. Desse valor Y, passou mais um ano e o preço caiu de novo e chegou a R$32 mil, ou seja, passou uma taxa, passou um ano, passou outro ano, foi descontada mais uma taxa, digamos assim, descontada, né? Desvalorizou mais um valor. Passado mais um ano, desvalorizou esse mesmo valor, porque ele está dizendo que é uma taxa anual constante, certo? E aqui, como é que eu vou usar isso na lógica dos juros compostos? Aqui é como se eu tivesse um montante, eu tivesse um certo valor, como se eu tivesse investido, digamos assim, investido em uma certa operação financeira, operação, né, de investimento, eu investi R$50 mil. E com o passar dos anos, a partir, por conta de uma certa taxa, eu vou perdendo dinheiro, certo? E a partir dessa certa taxa que é o que eu tenho que descobrir também, né? E ele tá me perguntando, depois de 3 anos, no começo eu tinha R$50 mil, quanto é que eu vou ter depois de 3 anos? Quanto é que aquele carro vai valer depois de 3 anos? Então, substituindo, eu vou considerar que o montante inicial, o valor daquele carro inicial, era R$50 mil, certo? Na verdade, o capital, né? Inicial, desculpa. O capital inicial era R$50 mil, tá aqui. Vezes 1 menos a taxa elevada ao tempo. O tempo aqui, 3, porque é 3 anos que ele fala, né, gente? Desculpa, é o capital, não é o montante. Certo. O segundo passo que eu tenho que ver é que eu tenho que descobrir qual é a taxa. Para eu ver quanto é que eu vou ficar depois de descontar 3 vezes seguidas aquela taxa. Quanto é que vai me sobrar. Então, depois de 2 anos, é como se eu tivesse investido R$50 mil, perdi, foi descontado uma taxa, depois foi descontada essa mesma taxa, aí depois desses 2 descontos sucessivos eu fiquei com R$32 mil, ou seja, o montante final, depois desses 2 anos, foi R$32 mil, eu investi R$50 mil e eu tô perdendo dinheiro. Então a única diferença na formulazinha original dos juros compostos é que aqui não vai somar, né? Aqui eu vou subtrair porque eu vou estar perdendo esse dinheiro, é uma coisa que vai estar diminuindo, certo? E eu quero descobrir justamente a taxa depois de 2 anos, por isso que é elevada a 2. Realizando aqui as continhas, 32 mil, 50 mil, cortei os zeros, depois passei os 50 dividindo, 0,64 é igual a 1 menos a taxa, né, elevada a 2. Já que aqui está elevado a 2, eu vou tirar a raiz do outro lado, ou seja, 1 menos i é igual a raiz de 0,64, que é igual a 0,8. Ou seja, passando 1 para lá, você descobre que a taxa equivale a 0,2. Ou seja, é como se a cada ano que passasse, aquele carro desvalorizasse 20%, certo?
Beleza, descobri a taxa. Agora eu tenho que descobrir quanto é que vai sobrar, quanto é que vai ficar descontado desses 32 mil reais. Você podia só pegar e calcular 0,8 de 32 mil, né? Que é o valor que eu tenho atualmente, e você já descobriu a taxa. Mas aqui eu vou calcular direitinho na conta dos juros compostos, né? Ou seja, ele quer que você descubra, tecnicamente, o montante final. Que eu tinha um capital inicial de 50 mil reais, uma taxa de 0,2, ou seja, de 20%, né? E eu deixei esse dinheiro desvalorizando lá por 3 anos, ou seja, vai dar 3, porque ele tá me perguntando quanto é que aquele carro vai valer ao final do 3º ano, né? Aí, realizando as contas aqui, 50 mil é igual 50 mil reais vezes 0,8, né? Que é 1 menos 0,2. 0,8 elevado a 3. 0,8 elevado a 3 é igual a 0,512. Multiplicando isso aqui por 50 mil, você descobre que, ao final do 3º ano, aquele carro vai valer 25.600, que é o item A. Gente, e é isso. Eu fiz esses 5 exercícios de fixação. Depois eu vou liberar as resoluções dos exercícios propostos para logo em seguida a gente poder começar a apostila 2, né? Então é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, viu? Abraços e bons estudos.